Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal Desafios e Soluções. Hoje nós vamos tratar de um assunto que, no fundo, né, Cláudia Meyer, é um desafio, não é? Sim, é sempre um desafio dos clientes, nosso, né, talvez, para desenvolver um projeto arquitetônico, receber um terreno que já está escolhido, já foi comprado, já foi adquirido, ou herdado, né? E muitas vezes a gente não pode executar, fazer um projeto de acordo com o desejo do cliente naquele terreno, naquele local. Daí, ó, para você entender direitinho a importância do acompanhamento profissional, seja de uma arquiteta, de um arquiteto, ou de um engenheiro ou de uma engenheira, nessas decisões tão importantes para não ter dor de cabeça depois, porque acaba dando, viu, gente? Não é, Cláudia? Sim. O que primeiro se deve fazer nessa situação? Por exemplo, a pessoa está querendo, seja, gente, ó, imóvel residencial, comercial, para uso próprio, as duas coisas juntas, como muita gente faz, não é? A pessoa mora no fundo e tem um determinado negócio na frente. Tudo precisaria disto, não é? É sempre importante a gente pensar ao adquirir um terreno para uma obra, seja para uso próprio ou para investimento, locação ou venda, entender a legislação, o que pode ser executado naquele local e o que não pode. Então as leis de zoneamento, elas existem para guiar a gente, né, os profissionais e os clientes, nesse momento aí de decisão. Muitas vezes os corretores têm essa informação, mas é sempre importante consultar na prefeitura do município as possibilidades, o que é permitido e o que não é permitido no local. Sim. O terreno ideal, ele vai ser aquele terreno que atende às necessidades, onde a gente pode desenvolver um projeto para atender às necessidades, os desejos do cliente. E as pessoas chegam sempre com a pergunta: o que é melhor, um terreno plano, um terreno em aclive, um terreno em declive? E todos os terrenos são bons, né? Precisa saber para que ele vai ser usado. E muitas vezes os terrenos em aclive ou declive têm um preço menor do que no terreno plano. Mas a gente tem soluções na engenharia, né, que podem resolver isso daí. E às vezes o terreno em aclive ou declive, ele permite o desenvolvimento de um projeto mais original, mais exclusivo, mais diferenciado. Nós temos a questão tanto de insolação, de ventilação natural e também da paisagem, né, de como, do contexto desse terreno, se a gente tem uma área de preservação, se tem uma paisagem bonita ao redor. Mas tudo isso, de alguma maneira, vai somando ao que se tem que fazer, não, né? Sim, né? Então, a pesquisar sobre as condições do local, sondagem do tipo de solo, para direcionar o projeto estrutural, para a gente tomar partido dos benefícios, né, daquele local, para desenvolver um projeto original, exclusivo para aquele O que você diria, assim, de um passo a passo para quem está nos vendo entender direitinho? Por exemplo, está junto com você, qual a primeira coisa que você pede para o cliente observar ou você pesquisa sobre? Eu acho que é sempre importante pesquisar o entorno, entender se você vai gostar de viver naquele local. Vizinhança, tudo isso. Porque nem o preço às vezes é muito atrativo, mas a pessoa não para pensar se ela quer morar ali. O trânsito que ela vai enfrentar para deslocamento, se naquele local tem uma estrutura de escola, de supermercados, de padarias de serviços Nessas que são alturas, necessários. a pessoa já deve pensar na valorização deste imóvel futura. Com certeza. Por exemplo, ela vai construir para morar, mas ela pode querer vender um dia. Sim, e isso sim. tudo influencia no preço final. Sim.
Eu gosto sempre de falar para o cliente que ele tem que pensar que ele está fazendo para ele, né? O valor comercial para no futuro, claro, poder vender, alugar por um preço bom, ter um lucro com esse investimento, isso é importante. Mas pensar em se aquele local vai te deixar mais feliz, né? Se você vai ter prazer. Principalmente porque se for uma residência, né, Cláudia? Ninguém constrói para mudar o mês que vem. Aí inaugurou, já enjoei, vou embora. Pouca gente faria isso. E muitos bairros, né, em muitos locais da cidade, a gente tem aí zonas mistas, ruas, né, onde é possível a gente ter alguns serviços junto com a residência. Então, comércio, consultório odontológico, um escritório de advocacia. Na lei de zoneamento, a gente consegue consultar com o número de registro que tem no carnê do IPTU, a gente consegue ali, online, consultar para saber o que pode e o que não pode ser feito exatamente ali. Exatamente. Que profissão você pode exercer naquele local ou não pode, né? Eu nem imaginava que fosse possível. E qual a porcentagem de terreno, da área do terreno, que você pode destinar para esse uso comercial. Né? Às vezes 20%, e se isso é suficiente para atender sua necessidade ou não. Uma observação muito importante quanto aos terrenos de esquina. Porque os terrenos de esquina, eles precisam de recuos frontais. Os dois lados são considerados frente. E muitas vezes o cliente pensa que ele vai poder utilizar, tem 15 por 30, vou usar 15 por 25. Não pode, né? Vai usar 10 por 25. Quer dizer que na verdade ele paga, mas ele tem uma coisa prevista antes o recuo. Claro. Nem mesmo uma piscina pode ser instalada no recuo. A piscina também precisa obedecer à área de recuo. Embora não seja uma área construída coberta, que às vezes também a piscina pode ser coberta, né? Claro. Mas o recuo, ele é uma área livre. Uma outra coisa importante é sobre o fornecimento, né? A passagem de água, esgoto, energia, toda a infraestrutura básica que a gente deveria estar pronta para a construção. Então, se você não tem fornecimento, a passagem de esgoto, né, a captação de esgoto naquela região, naquela rua, você vai ter que fazer uma fossa. Essa fossa, ela também precisa obedecer regras com relação à recusa, à distância. São detalhes que somados, eles vão interferir muito no desenvolvimento do projeto. São detalhes que vão dar dor de cabeça. Por isso, fica a dica. Melhor ter um acompanhamento profissional. Hein, a consultoria de um arquiteto, ela já inicia desde aí, desde da escolha do local. Não que nós vamos opinar, olha, você precisa comprar esse, não é assim. Mas a gente pode apontar questões que vão te fazer pensar e conseguir filtrar as informações para tomar a melhor decisão. Muito bem. Olha, gente, eu acho que não tem saída mesmo. A melhor ideia, na verdade a ideia mais prática, mais econômica, né, Cláudia? Porque já pensou não ter nenhuma dessas informações, começar a mexer no terreno, começar a desenvolver projeto e não sei o quê, e aí começar a aparecer novidade, coisa que você não sabe lidar. Uma outra questão bem importante que a gente sempre gosta de utilizar para desenvolver o projeto é a questão da insolação e da ventilação. Então, ter as coordenadas geográficas ali, saber a face norte do terreno, para poder direcionar aberturas, a ventilação, estudar as chuvas predominantes. Tudo isso também é muito importante para a gente ter conforto térmico e acústico, né, sem
Nossa, sem muitos... Nunca saberia onde é sem fácil precisar norte, buscar fácil oeste. soluções depois da obra pronta. A gente usar isso como insumo para a gente já prever e prevenir, né, alguns problemas. Perfeitamente. Olha, fica a dica. Repetidamente, porque eu disse há pouco, contrate um profissional e tenha uma obra com pouquinha novidade. Porque novidade sempre aparece. Sim, né? sim. Mas com menos novidades que poderão tirar o seu sono. É melhor dormir tranquilo, construir uma bela casa com negócio na frente para sua vida andar bem, né? Não ter dor de cabeça. Planejamento, né? Planejamento. Coisa complicada hoje em dia, é melhor ter. Sim. Muito obrigada pela atenção, tá? Acompanhe a gente nos próximos vídeos. E esse assunto, olha, nós tivemos aqui a visão da arquiteta, Cláudia Meyer. Agora, em seguida, você poderá ver nos nossos canais, nas redes e também no YouTube, a opinião da engenheira Rosângela Nader. Tá bom? Fique com a gente. Se inscreva no nosso canal. Até!